a comemoração de Rosh Chodesh. Recapitulando, Davi Amelech estava foragido, fugiu de Shaul, e ele estava na dúvida se o pai de Jonathan, Shaul, já tinha feito Tchuvá. E eles então fizeram um trato, fizeram um combinado, fizeram muito amigos, inclusive são modelo, exemplo de amigos verdadeiros. Então ele virou e falou para ele no último capítulo, ele fala, olha, vamos fazer um plano para saber a quantas teu pai anda. E aí ele fala, daqui a pouco vai ser o Rosh Chodesh, eu vou me ausentar da refeição que sempre o Shaul ele fazia de Rosh Chodesh, e vamos ver a reação dele. E aí eles combinaram um sinal, e o sinal seria, Davi Amelech ficaria escondido lá na floresta, e o Jonathan viria, e com as flechas ele iria sinalizar para ele se estava seguro para ele voltar para casa ou não. Se ele dissesse, vai mais longe, para o seu servo, ajudante, vai mais longe, seria o sinal para Davi Amelech fugir. Se ele falasse para ele, você já passou as flechas, pode voltar para trás, ele ia entender que Davi Amelech podia voltar. Bom, chegou o dia do Rosh Chodesh. No Rosh Chodesh, o Shaul ele costumava já dar um banquete. E se você vai se ausentar de um evento real, é bom que você avise com antecedência, peça permissão e vê se o rei concede. Davi Amelech desapareceu, ele não compareceu. Normalmente, quem ficava ao lado dele, a ordem, era sempre Davi Amelech, ficava logo ao lado dele, depois ficava o Jonathan, depois o general Avner, e depois, aí já tinha, não sei se era por hierarquia, já tinha a turma. Então, o lugar que estava ao lado do rei ficou vazio. Depois estava o Jonathan, estava o Avner. O Avner, tecnicamente, ele poderia ter tomado o lugar do Davi, já que Davi não está, eu posso ficar aqui, mas ele preferiu ficar no lugar dele. Ficar muito perto do rei talvez seria um pouco arriscado. Passa o primeiro dia de Rosh Chodesh. Aliás, o Avner não ficou lá porque ele pensou que talvez o Davi iria aparecer. Passa o primeiro dia de Rosh Chodesh e até então está tudo bem, está tudo tranquilo. No segundo dia, o Shaul ele vira e pergunta para o Jonathan, e com certeza o Jonathan sabia bem onde o amigo dele estava, aonde está o Ben Ishai, o filho do Ishai. Não chamou ele pelo nome. Em vários idiomas, quando você fala filho de fulano, já tem uma conotação mais depreciativa, já mais. Então, o Ben Ishai sequer quis falar o nome dele. Você pode até imaginar que doía para ele falar até o nome do Davi. Então, cadê o filho do Ishai? Mas no Tanar isso é muito comum, né? Falar bem, aparece, mas Ben Abraham, que é Moshe, aparece também. No Tanar não aparece Ben Abraham. No Chumash não aparece Ben Abraham. No Chumash não, no Midrash aparece. No Midrash aparece. Não é pejorativo, não. Nesse caso foi. Não necessariamente, mas nesse caso foi. Que eles eram íntimos, teoricamente, né? Então, o Jonathan com o Davi, o Shaul e Davi também, sim, mas ele poderia falar, né? Davi poderia falar, cadê meu genro? O Ben Ishai não teve coragem sequer de falar o nome, não teve e deu para sentir do tom da voz dele, já deu para sentir que ele estava querendo saber. E aí o Jonathan foi lá e explicou conforme o combinado. Olha, o pai dele faz uma festa de Rosh Chodesh, ele faz um sacrifício de olá, um holocausto para Deus. O pai disse que ninguém podia faltar e ele foi comemorar com a família dele. Não pediu autorização, não mandou atestado, não fingiu que estava doente, não telefonou, tá certo? Falou que tinha trânsito, deu a luz, simplesmente se ausentou. Conhece, né? Todos os... desculpas. São Paulo, o trânsito sempre funciona. E aí, ele falou que vai voltar assim que der. Ele faltou hoje, mas assim que der, ele já está chegando. Tá a caminho. Conhece? Tô a caminho. O cara nem saiu de casa ainda. Tô a caminho. Conhece? Você já usou essa? Não. Não, eu não. O presidente de uma empresa minha usava. Eu usava essa. Já tô chegando. Tô no ponto. Já tô na ponte. Bom, e ele falou para mim que ele não queria deixar o pai dele chateado. Então ele foi lá com o pai dele. E ele falou, não se preocupa, nada aqui vai ficar faltando. Ele deu para mim todas as instruções, o que ele tinha que fazer aqui no palácio,
ele já passou para mim todas as instruções, eu assumi, e está tudo bem. Válido. Só que o Shaul, que já estava segurando tanto o seu rancor com Davi, nessa hora ele explode com seu próprio filho. Ele fala, você é um filho rebelde. Porque você se compactuou com esse homem, com esse Benishai. E eu sabia o tempo todo que você estava ao lado dele. E você não está percebendo a vergonha que você está fazendo para sua mãe e para você. Quem deveria ser o rei, e eu te daria todo apoio, vai ser você, meu filho. E agora está dando apoio para esse traidor. E além disso, ele usou um argumento curioso. Ele fala, olha, se você está apoiando o outro rei, vão suspeitar, vão dizer que você não é meu filho de verdade. E por isso você não está querendo assumir para que não descubra o teu pedigree. Então, isso vai acabar afetando o meu nome. E ele tentou, o Jonathan, ele fez uma coisa ousada, mas necessária. Então, tem a halakha que diz, quando você vê o seu pai, que ele está errando, você pode chamar a atenção dele ou não? Ó, boa. Então depende. Então, se teu pai está errando claramente contra uma lei da Torá, então você tem que, de alguma maneira, chamar atenção. Mas, primeiro, não diretamente. Então, a halakha usa uma linguagem tipo, não é que a gente estudou que A, B, C, de uma maneira indireta, passiva, não agressiva, mas você tem que advertir, mesmo que seja o seu próprio pai. Ani Hashem, você fala, honra teu pai e tua mãe, Ani Hashem, Hashem está em primeiro lugar. Então ele pensou que agora ele poderia puxar a orelha do pai e dar uma dura nele, fala, o que você está fazendo com o Shaul? E ele fala para ele, com o Davi, desculpa, por que Davi merece morrer? O que ele fez? O que está acontecendo? Tá certo? E ele começa a falar para o pai dele. E aí, quando o Shaul começa a escutar isso, ao invés dele se acalmar, ele fica mais nervoso. E o Jonathan entendeu que ele fez a parte dele. Tem uma regra, até que ponto você deve admoestar uma pessoa? Até a pessoa te bater. Quando ele não te bateu, você pode continuar. Você pode... Ou você sabe que a pessoa realmente não vai te ouvir. Agora, antes de admoestar, você tem que saber para quem você vai admoestar. Não adianta você chegar para o Zé da esquina e falar, começar a puxar a orelha dele. Tem várias condições para isso. Mas, até que ponto você vai? Até você vê que a pessoa já vai te bater. Ele viu que já estava no limite. Ele fez a parte dele, mas ele já tinha a resposta que, infelizmente, ele não queria ouvir, mas ele já tinha a resposta em relação ao que o Shaul, quais eram os sentimentos de Shaul em relação ao seu amigo tão querido. Jonathan ficou tão chateado que ele saiu da mesa sem sequer tocar na comida. Ele estava angustiado, não consegue comer. O pai dele, inclusive, chamou ele de rebelde, termo muito pesado. E o Jonathan, então, ele decide ir até o Davi Amelech. E ele vai agora, ele pega um garoto, um jovem, ele vai com ele até o campo. Ele vai com ele até o campo e ele faz exatamente aquilo que era combinado. Ele atira a primeira flecha, ele vira para o jovem e fala, vai, por favor, buscar minha flecha, estou aqui brincando no campo. Não tinha videogame, não tinha outra coisa, brincavam com essas coisas. E aí ele, enquanto o garoto foi buscar, ele jogou mais 2 flechas. E aí, quando o garoto estava indo buscar, ele vira e fala para ele, olha, deixa eu ver as palavras exatas que ele fala. Ele fala para ele, vai pegar as flechas, vai pegar, elas estão longe. Certo? Foram mais longe. E essa era a dica que ele tinha que dar para o Davi Amelech. O Jonathan tinha insistido que o menino corresse, e ele deixou bem claro nas palavras dele que realmente era para ele ir embora longe mesmo, que o termo que o pai usou, as palavras que o pai usou, deixou muito claro. E nessa hora, então, Davi já entendeu. Davi não saiu imediatamente do seu esconderijo. Ele esperou o Jonathan, depois que o menino jogou as flechas, catou as flechas, ele falou, obrigado, está dispensado, pode ir embora para casa. Ainda assim, o Davi ficou lá esperando até anoitecer. Vai que o menino volta, vai que alguém aparece. Quando anoitece, então ele sai e ele vem se despedir do seu amigo. E esse momento foi um momento muito emocionante para os dois. O Davi Amelech se despede com bastante intensidade. Talvez ele já tinha previsto com
profecia que o amigo dele não ia durar muito mais tempo, Yonatan ia falecer, então ele ia perder o grande amigo dele. E mais um ponto interessante, que o Yonatan, ele não chegou e poderia falar, sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar o que aconteceu. E aí você conta aquela história, eu estava lá, e aí meu pai falou, ele já deu o sinal, já falou o que tinha que falar, ele entendeu que tem que ir embora, fala, vai em paz. Pronto. O pai não quer jogar uma flecha na mesa? Sim, bem lembrado. Obrigado. Por essa parte. Ele jogou uma flecha, mas ele não atirou nele, ele jogou perto dele a flecha. O pai jogou a flecha perto do seu próprio filho, você pode entender até que ponto o pai tinha chegado, bem lembrado. E então, eles, mais uma vez, eles fazem aquele pacto, lembram aquele pacto, lembre que se eu for rei, um dia Davi Amelach fala, eu vou lembrar de você, eu vou te ajudar, coisa que não vai acontecer, que o Natan logo vai falecer, e eles se despedem com bastante emoção. E aqui termina esse capítulo tão trágico, e termina com uma passagem muito difícil, que é o seguinte, que o Yonatan, ele se despediu do seu amigo, mas ele fez um erro grave. Ele não deu para ele comida para o caminho. E é isso que vai causar agora na vida Melech, na próximo capítulo, vai fugir, vai procurar comida, e aí de lá eles vão dar para ele um pão, e aí o Shaul vai matar os Koanim de 9, etc. Tudo por causa que o amigo dele não deu para ele o pão. Bom, a gente pode, não estamos querendo culpar ninguém, mas a gente está querendo aqui tirar as lições. Então, qual que é a lição daqui? Bom, Shaul Amelech a gente já viu que ele se perdeu. Quem somos nós para julgar? Mas é muito bonito, cada vez que você lê no Tanakh, essa amizade que tem entre eles. E aí, é por isso que porque a avó fala que você quer um exemplo de amizade verdadeira, incondicional, foi realmente Davi e Yonatan. E Yonatan tinha de tudo para se aliar com o seu próprio pai, porque ele seria o próximo rei. E ele não se aliou com o pai, porque ele tinha um amigo aonde ele tinha essa amizade, independente de qualquer coisa. Fala. Então, acho que o que vale a pena, o importante é a gente extrair desse capítulo é a amizade entre eles, o pacto que eles fizeram e a emoção que você vê quando eles se despedem, etc., a preocupação que um tinha pelo outro. Então, não é à toa que a Vot lembra isso para a gente tentar imitar esse modelo. E, por último, isso que ele não deu para ele comida, não é apenas ele esqueceu. É justamente esse caso que a Torá diz para a gente sobre o caso da Eglar Ufá, que é aquela bezerra que você tinha que matar ela. Quando uma pessoa se encontrava, a Torá diz pra gente, quando se encontra um morto no meio do caminho, entre duas cidades, e você não sabe quem foi o assassino, o que você tinha que fazer? Trazer os anciãos da cidade mais perto, fazer toda uma cerimônia, tinha que matar uma bezerra, perto de um riacho, etc. E o que os anciãos tinham que declarar? Nossas mãos não derramaram esse sangue. Pergunta o Talmud, eu pensaria que foi você, Rabino, que matou? Não, você precisa declarar, não fui eu. Não, eu não achei que era você. Mas não fui eu significa nós somos anciãos responsáveis pela cidade. Nós nos responsabilizamos e nós tomamos sempre o cuidado de que quando alguém sai da cidade, ou alguém está nos visitando, a gente dá para ele comida, a gente dá para ele bebida. E além disso, a gente acompanha ele quando ele vai embora da cidade, dando uma proteção para ele. Então eles fazem essa declaração. Então essa ideia de mandar o sanduíche não é só a preocupação da Ida Shemame, de mandar o gefilte fish, o herring dentro da mala e quando abre faz aquele cheiro no ônibus ou no avião, tá certo? Mas é uma preocupação que a gente deve ter de levar a marmitinha e se preocupar com o outro. Quem somos nós? Não estamos aqui querendo criticar o Yonatan, etc. Mas é uma coisa que a gente deve realmente levar em consideração, que se teu amigo está em perigo, você realmente tentar pensar até as últimas consequências, tentar pensar até o que ele vai fazer até chegar lá. Eu ajudei ele, na verdade, o Yonatan se sacrificou para ele ter encarado o pai, se aliado ao David. Tanto é que o pai falou ser rebelde. Ele sabia que ele estava correndo risco. E ele correu o risco pelo amigo dele. Então ele tinha um comprometimento muito grande. Mas, apesar do comprometimento, ele foi meio que criticado por falhar com um detalhezinho. Claro, o Hashem é muito rígido com o Sadikim, etc. Mas a gente tentar, quando a gente vai ajudar uma pessoa, ajudar ela realmente até o fim. Às vezes fala, mano, eu já salvei ele, agora... Não, pensa realmente que ele possa não só sair de onde ele está, mas ajuda que ele tenha os meios para chegar realmente a um destino seguro, para que ele possa ter a proteção dele.
Isso daí vem de Avram Avinu, né? Que ele acompanhava as pessoas até a porta. Sim. E Ou mais, ou mais. é. Na Halakha, na lei judaica, você deveria originalmente acompanhar uma pessoa até o perímetro da cidade ou até mais, certo? Hoje a gente não acompanha as pessoas. O que adianta você acompanhar a pessoa? Se você vai acompanhar, por exemplo, aquilo que a gente falou, acompanhar ele até o perímetro da cidade. Pô, mas entre uma cidade e outra ele vai sozinho. Mas uma das explicações é, primeiro, você está dando para ele um incentivo moral, você está ajudando, mostrando para ele que foi legal ter você em casa, quero ter você mais um pouquinho. E além disso, assim é trazido que os ladrões, aqueles que usaram o Talmud, né? Mas os ladrões, eles pensam, quando ele vê o cara que saiu da cidade acompanhado, opa, esse não é um cara sozinho que eu vou chegar e matar ele. Tem parente, ele tem amigos, espera aí, vai ter consequências, vão atrás da gente. Então, você acompanhar ele, também a segurança física você está se preocupando. É uma obrigação absoluta. Hoje em dia não temos essa obrigação, mudou um pouco o cenário. Perguntaria-se por que não, né? Às vezes você vai, alguém vem na tua casa sexta-noite, vai embora sozinho, talvez deveria ter essa preocupação. Pelo menos oferece talvez lugar para o cara dormir. Mas pelo menos se costuma dar os 4 passos quando alguém sai da sua casa, acompanha ele um pouco, mostrando realmente esse carinho e simbolicamente lembrando dessa obrigação nossa que a gente tem. E por que não, quando o cara sai da tua casa, faz um pecado para ele, né, para ele levar para casa, para não chegar em casa com fome, coitado. Come agora refeição de Shabbat, entrada, aperitivo, kiddush, halá, primeiro prato, segundo, terceiro, vai que chega em casa com fome. Somos judeus, afinal. Então faz para ele um pecado, né, sobremesa, fala, olha, tem eruv, né, se pode carregar, para não passar fome. Ok, boa noite. Vai.